Ok, então vamos lá. Nos grupos, eu acho que a maior parte das peças das defesas, depois peço que o Andrei comente as do Ministério Público também, mas a maior parte das peças defensivas, ao pedido de reforma da condenação para absolvição, né? De uma maneira geral, todas identificaram o caso como de insuficiência probatória. A maioria ressaltou que o reconhecimento fotográfico, que o reconhecimento não foi um reconhecimento típico, não seguiu o procedimento e que, portanto, isso gerava um déficit probatório, e também muitos identificaram que a vítima estava nervosa e que, portanto, o reconhecimento dela não foi um reconhecimento seguro. E com relação à pena, a maior parte dos grupos também identificou a questão da arma de fogo. Nem todos os grupos destacaram a questão da primariedade dos bons antecedentes do apelante para a redução da pena. E acho que nem todos os grupos também destacaram a questão do regime de pena, que é uma matéria até simulada pelo STJ, pelo Supremo, que não pode ser fixada só com relação à gravidade abstrata do crime. Mas, assim, de uma maneira geral, assim, eu fiquei bastante contente com o resultado das peças, né? Eram peças que tinham, assim, mais de um fundamento, mais de um argumento. Acho que são situações, vamos dizer assim, semelhantes a que vocês encontrarão no dia a dia, né? Quando forem advogar ou atuar como representantes do Ministério Público. Muitas vezes o que se faz é isso mesmo, uma análise mais global do caso. É difícil você ter um caso que você tem uma apelação com um único argumento, um único fundamento. Às vezes pode acontecer, você ter só um fundamento de pena, ou você ter uma única tese de mérito, né? Mas, considerando que tinham vários aspectos para serem tratados, isso também de, numa primeira análise, vocês deixarem de considerar um ou outro fundamento, também não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum erro grave. O importante era vocês identificarem a peça corretamente, entenderem a estrutura da peça, das razões de apelação, a forma da peça, não estou falando formalidade, mas a forma de exposição das razões, um resumo do caso, exposição das razões, as razões subdivididas em tópicos que vocês vão tratar, cada tópico tendo a sua fundamentação, e depois tendo um pedido adequado em razão dos pontos que vocês desenvolveram. Eu diria que, de uma forma geral, todos os grupos se saíram bem e cumpriram essa que era, vamos dizer assim, a principal finalidade dessa nossa primeira exposição. Se o Andrei puder falar um pouquinho sobre os recursos do Ministério Público. Claro, Gustavo. Bom dia a todos. Eu também fiquei bastante feliz, Gustavo. Acho que a minha leitura é bastante parecida com a sua, né? De que os recursos foram adequados, fizeram uma boa argumentação, uma estrutura da peça, em geral, dividida em tópicos, a clareza na argumentação e coerência lógica, que me parecem aspectos que a gente tem que analisar e que são coração até dos recursos. Também percebi a mesma questão da petição de interposição. Alguns colegas fizeram a petição só de razões, ou fizeram uma petição única, a petição e as razões de uma peça, e, como a gente viu, tem que haver a petição separada de interposição e as razões. E na petição de interposição, alguns não colocaram isso, é importante dizer, o fundamento legal da interposição, né, o artigo 593, inciso 1, no caso, e deixar desde logo claro, sempre que possível, o objeto da resignação. Dizer, olha, o Ministério Público, no presente caso, vem recorrer quanto a pena que seja fixada acima do mínimo, em relação à fixação da pena, dosimetria da pena e reparação do dano. Toma cuidado que um dos colegas falou, olha, o objeto da resignação é a pena, e nas razões recursais falou da pena e da reparação mínima.
aí pode dar um problema, porque pode-se entender que se limitou o recurso na petição e que não poderia, então, a questão ser conhecida no tocante à reparação do dano. Então, aí tem que tomar cuidado com esse ponto. Eu também acho importante a gente repisar isso, Gustavo, a gente falou isso na aula passada, na importância de fazer desde logo. Então, faz lá o endereçamento nas razões recursais, egrégio, tribunal, colenda turma, ínclito procurador de justiça, e aí fazer um resumo do caso e já apontar o objeto da resignação, de maneira bem objetiva. Olha, trata-se de caso de roubo, faz um resumo do caso e já dizer, o objeto da resignação do Ministério Público são tais pontos. No caso ali, a maior parte dos colegas identificou, o Ministério Público poderia recorrer em razão da circunstância da pena, em relação à aplicação da pena. Artigo 59, ele indica diversas circunstâncias que devem ser consideradas pelo juiz na aplicação da pena. Ali, no caso, me parece que havia duas circunstâncias que a gente poderia apontar, que é a questão do assaltante ter xingado a vítima, e isso demonstrar uma circunstância do crime mais grave do que uma circunstância normal. O que me parece que o artigo 59 a gente tem que olhar é sempre aquilo que vai além do normal. Qual que é um caso normal? A violência em si está em íncito a vítima, não é íncito ao roubo. Então, isso me parece que deve ser considerado pelo juiz para aplicar pena base acima do mínimo. Outra questão também foram as consequências do crime. A vítima não pôde mais, em razão do trauma, dirigir. Isso é um fato palpável, que me parece que também pode ser pedido. O segundo ponto é pedir o aumento não de 2/3, mas de 1/3. Desculpa, não de 1/3, como o juiz fez, mas de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo. Aqui é uma daquelas questões que já perguntaram na aula passada, né? Gustavo, Andrei, mas no caso, realmente era o caso de aplicar a arma de fogo? Eu acho que não. Eu não recorreria nesse ponto. Só deixar claro para vocês que, para mim, arma de fogo, arma de brinquedo, não é arma. Assim como urso de pelúcia não é urso, dizia o Luiz Flávio Gomes, né? Então, me parece que ali, me parece que é nesse sentido que vem caminhando a jurisprudência, até porque hoje a lei fala em arma de fogo, me parece que eu não recorreria nesse ponto. Mas, nesse caso, se você entender que é o caso de manter, aí realmente houve erro material do juiz. Se ele aplicar a qualificadora, a causa de aumento tinha que aplicar em, não 1/3, mas sim em 2/3. Mas é aquele ponto que depende da independência funcional. Você poderia deixar de recorrer nesse caso e falar, houve equívoco. Você poderia dizer, inclusive, que houve equívoco nesse ponto, principalmente se fosse contra razões recursais. Esses seriam 2 pontos importantes em relação à pena. Em relação à reparação do dano, aqui é importante a gente falar o quê? Não só dizer, olha, o juiz tinha que ter fixado o dano, mas contra-argumentar, afastar os argumentos do juiz, né? Que ele fala, olha, isso aí poderia ser analisado posteriormente, execução civil, o fato da vítima, do autor não ter condições, ele ser pobre, isso para outro plano, né? Se a vítima ou se o autor tem ou não condições de reparar o dano, isso é uma questão que deve ser analisada no juízo civil. O que importa aqui é fixar um título executivo mínimo para a vítima, essa é a função. E aí enfrentar que a lei não exige que haja pedido da vítima, tentar, como a gente falou nas aulas passadas, não é só retomar os argumentos, né, que se falou em memoriais, mas também enfrentar aqueles argumentos levantados pelo juiz. Um ponto que me parece importante, antes de entrar nisso, só uma coisa que eu pulei, que eu não falei, em alguns recursos, eu percebi algumas questões que eu acho que vale aqui mencionar. Alguns colegas falaram, o Ministério Público, por seu promotor regularmente constituído. Toma cuidado, porque a gente não é constituído nos autos, né? Geralmente, essa expressão é geralmente por advogado regularmente constituído, porque ele é constituído por uma procuração. A gente é regularmente investido. Geralmente a gente só coloca pelo promotor de justiça infraassinado. Não precisa falar essas qualificações. Não é necessário, eu vi em mais de uma peça isso, falar um tópico nas razões da admissibilidade ou da tempestividade. A não ser que essa questão seja controvertida, né? Então, se houver uma dúvida em relação à tempestividade, se houver uma dúvida em relação ao cabimento, aí você trata especificamente desse tópico.
Isso a gente está falando para apelação. A gente vai ver para o recurso especial extraordinário um pouquinho diferente. Mas para esses recursos ordinários, apelação, recurso em distrito, a gente só trata do tópico da admissibilidade se houver alguma questão que seja minimamente divergente. Do contrário, você não vai ficar falando da admissibilidade em geral. Tá? Isso eu vi em mais de uma peça isso, então me parece que não precisa falar disso, ao menos na apelação, tá? E se for falar, faz isso depois do resumo do caso. Então, faz o resumo do caso, diz qual é o objeto da resignação, aí põe o tópico da admissibilidade recursal, ou da tempestividade, tá? Isso é importante falar. Alguns colocaram um tópico do âmbito de interposição do recurso. Também não me parece necessário a gente fazer um tópico do âmbito de interposição de recurso. Ou a gente diz na petição de interposição, qual é o âmbito de interposição, ou a gente diz no resumo. No resumo, eu acho que me fica melhor dizer, olha, o objeto de resignação do Ministério Público são as circunstâncias judiciais, a causa de aumento de pena da arma e, por fim, a questão da reparação do dano. Mais uma vez, a gente recomenda a estruturação de peça em tópicos, quando tiver mais de um tema, me parece que fica mais fácil, alguns grupos trataram juntamente, tá? E um tema que me parece que é importante também mencionar é que alguns colegas fizeram, no recurso do Ministério Público, estou falando do Ministério Público, falando assim, olha, tem provas suficientes para condenação, a palavra da vítima é importante. Isso é mais argumento para contrarrazões recursais. Ou seja, o que a gente vai falar no recurso do Ministério Público são aqueles temas que são objeto da sua resignação, que são, no caso, as circunstâncias judiciais, a pena, né, e a reparação do dano. Se a questão da prova suficiente para condenação, a questão da palavra da vítima, isso é melhor para contrarrazões, né? Inclusive, Gustavo, a gente falou de fazer um tópico, como seria uma contrarrazões, eu acho que é melhor depois você fala como você faria uma contrarrazões, depois se você quiser, eu falo também, olha, no recurso do Ministério Público, na contrarrazões do Ministério Público, nesse caso, seria, aí sim você falaria, né, da palavra da vítima, das provas, me parece que seria isso. Por fim, eu queria só lembrar a questão da importância do pré-questionamento, tá? Principalmente para o Ministério Público, a gente vai ver hoje recurso especial extraordinário, que o Ministério Público, ao contrário da defesa, não tem o habeas corpus. Então, como a gente não tem o habeas corpus, desde logo a gente já tem que pré-questionar para tornar a via do STJ e do STF aberta. Se a gente não pré-questiona desde logo a violação aos dispositivos legais, a gente perde essa via, ou ao menos fica mais difícil essa via, ela fica um pouco mais difícil. Então, o ideal é desde logo já pré-questionar, olha, no caso aqui, o juiz negou vigência ao artigo 59, ou o juiz negou vigência ao artigo 63 e 387, inciso 386, inciso 7, se eu não estiver equivocado, né? Também houve 387, inciso 4, desculpa, houve violação a esses dois dispositivos, porque ele negou vigência a esses dois dispositivos. Deixa isso pré-questionado de maneira clara. Me parece que é isso, Gustavo. Aí depois, nas contrarrazões, se você quiser falar, né, a gente ficou de falar das técnicas também de contrarrazões, né, Gustavo? Se você quiser falar da defesa, se quiser, eu falo também de como seria uma contrarrazões ao recurso da defesa. Vamos lá, vamos. Então, oi. Professor, eu queria falar uma coisa, só que eu fiquei em dúvida. Júlia. Desculpa, é que eu tinha levantado a mão. Desculpa, eu não tinha visto. Eu peço que vocês, quando podem abrir o microfone e falar sem problema. Eu fiquei um pouco em dúvida agora com a correção do Andrei, porque na semana passada, né, nessa eu fui defesa, mas na outra semana a gente foi Ministério Público, e aí eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à tabela de correção, porque no gabarito que foi colocado no Moodle e também nos próprios itens da tabela de correção, eles falavam algumas coisas relacionadas ao mérito. Então, por exemplo, no caso da semana passada, a questão do reconhecimento também, que era para falar que é só uma recomendação e tudo mais, e a gente não colocou isso na nossa peça, justamente pensando que isso não era o nosso objeto de impugnação, porque a gente, como o réu tinha sido condenado, a gente ia recorrer só por questões de pena. E aí eu fiquei um pouco em dúvida se isso precisaria entrar na peça ou não, porque estava na tabela de correção. E como não teve nota, eu não consegui saber se isso impactaria na nota, possivelmente ou não. E outra coisa também é que na semana passada a gente acabou pedindo o afastamento da arma de fogo, porque também não ficou comprovado, né? Era aquela questão que estava com a mão por baixo do casaco, não dava para saber se tinha
E aí também nos pontos da correção, estava falando pedidos em relação à arma, então para aumentar para 2/3 e para pedir as duas causas de aumento juntas. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, assim, porque eu entendo que isso poderia ser um caminho, mas a gente foi por outro caminho, e eu não, como não teve nota de novo, eu não entendi se isso impactaria, entendeu? Na nossa nota, porque a gente foi por um caminho diferente do que estava no gabarito, por assim dizer. Posso responder, Gustavo? Por favor, Andrei. Júlia, você tem razão. A semana passada o gabarito constou essas questões mesmo do reconhecimento, do procedimento do reconhecimento, mas ali não era muito, eu acho que você tem toda a razão, aqueles temas não eram para ser tratados na apelação do Ministério Público, sim nas contrarrazões eventuais. Mas era muito mais para vocês saberem a questão de, se eu vou recorrer a favor, se eu vou aceitar como membro do Ministério Público esse reconhecimento ou não. Era muito mais nesse sentido, mas você tem toda a razão. Aqueles temas, assim como na aula de hoje eu falei, aqueles temas da palavra da vítima, do reconhecimento formal, isso deve ser deixado para contrarrazões. É só mais para decisão de recorrer ou não que foi colocado aquilo, mas eu acho que você tem razão. O melhor é a gente deixar aquilo para contrarrazões recursais. Eu vou falar daqui a pouco sobre contrarrazões, se a gente tiver tempo sobre isso, mas ali sim a gente enfrentaria a questão da palavra da vítima, do reconhecimento, mais nesse sentido de ter um fundamento para vocês se decidirem, como membro do Ministério Público, interpor ou não recurso. Ali, e acho que você tem razão também, Júlia, a gente fez lá a questão da arma de fogo, e quem pediu o afastamento, como membro do Ministério Público, eu não vejo erro nenhum. Nessa semana, teve um colega que pediu para afastar a arma de brinquedo, falando, olha, a arma de brinquedo está errado, não é o caso de aplicar arma de brinquedo. E aí foi considerado correto pelos corretores, não, olha, não, tá, embora não tenha pedido esse ponto, pediu em sentido contrário. A gente até pode fazer isso para a gente, nas próximas, a gente até pode colocar no gabarito, que aceita-se a posição também. Mas é isso, em relação à independência funcional, Júlia e os demais colegas, no caso dos recursos do Ministério Público, sempre vocês podem falar, olha, no caso, me parece que não é o caso de recorrer em relação a isso, ou o recurso, você até pode dizer, olha, foi equivocada a fixação da arma de fogo, porque não se aplica nesse caso, como eu mencionei, tá? Acho que era isso, Júlia. É isso, né? Obrigado, viu, Júlia? Eu acho que a Paula... Com licença. Eu tinha uma pergunta, posso fazer, professor? Claro. Se você, sobre recurso, principalmente da defesa, se você estabelece um objeto super amplo, assim, você recorre de toda a sentença, e você faz as razões, alegando os motivos X, Y e Z, mas depois, enfim, você, até a sustentação oral, você pensa em outra coisa, e na sustentação oral você poderia alegar essa outra coisa, ou não é de bom tom? Paula, eu diria o seguinte, do lado da defesa, como no processo penal você não tem o equivalente do processo civil, um ônus de impugnação específica, né? E como você poderia trazer essa matéria depois em revisão criminal a qualquer momento, tem se aceitado isso com uma maior amplitude. Eu diria que o que você não pode fazer é trazer um objeto fora da sua impugnação, tá? Então vamos dizer o seguinte, você vai lá e faz uma apelação só para tratar da redução da pena. Aí você não pode chegar na sua sustentação oral e falar, olha, ele também deve ser absolvido por isso ou por aquilo. Até poderia, tem gente que acha que cabe uma reformácia em melius para o réu e tal, mas normalmente não. Agora vamos supor, você apela e diz, redução da pena. E nas suas razões você alega, por exemplo, que houve um erro na consideração das circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, etc. Depois, antes de você fazer o recurso, você vê que tem um erro nas circunstâncias agravantes, porque foi considerado reincidência uma condenação que ele tinha já há mais de 5 anos que ele cumpriu a pena. Então, ele não era reincidente. Mas isso você não tinha tratado. Isso está dentro do âmbito da devolutividade do seu recurso. Você falou, estou recorrendo para discutir pena. Eu acho que você pode. É ruim você surpreender a turma, e principalmente o relator, na hora da sustentação oral. Então, nesse caso, o que eu recomendo? Que se faça um memorial, que se acrescente esse fundamento novo no memorial, né? E aí, na sustentação oral, você traz esse fundamento. Com isso, pelo menos, o relator fica sabendo que você vai alegar aquela matéria, e muitas vezes ele podia até não ter percebido aquilo e já colocar aquela matéria no voto.
Eu, particularmente, assim, acho que memorial tem que ser uma memória mesmo, quase que bullets, um negócio pequeno, quase como PowerPoint do seu recurso. Né? Não é para você falar tudo de novo. O memorial é para você lembrar, e eu diria principalmente para você chamar a atenção do relator para determinados pontos, porque ele vai receber o voto pronto da assessoria. Né? Então, quando você vai lá e entrega memorial, ele fala, opa, aqui acho que a Paula vai vir sustentar de tal, ou assessoria, deixa eu dar uma olhada nesse voto tal. De repente ele vê que você no memorial falou aquilo, fala, olha, aqui no voto a gente não está tratando desse negócio da pena, vamos ver. Comigo, às vezes, acontece muito isso que você falou, Paula. Principalmente na época que mudou a jurisprudência e tinha que começar a cumprir pena depois da condenação em segundo grau, muita gente acabava contratando um advogado, tipo, falava, oh, agora minha apelação é minha última chance. E, por exemplo, eu não atuei em primeiro grau numa causa, mas me contratavam para atuar só em segundo grau. E, às vezes, contratavam quando as razões já estavam oferecidas. Aí, num caso desse, eu acabava, já teve vez de eu fazer um memorial um pouco maior, 15 páginas, assim, mas que, né, era um pouquinho um cambalacho, era quase como uma segunda razões de apelação. Se esclarecia, olha, entrei depois na causa, tal, invocava lá uma ampla defesa, tal, explorar todos os argumentos possíveis, poderia fazer. Mas eu diria que se você deixar para arguir isso só na sustentação oral, tem muito pouca chance de ser acolhido. Às vezes está certo. Às vezes o próprio relator fala, diante da sustentação oral, foram suscitados pontos novos que eu não havia meditado para o voto, eu vou retirar de pauta para examinar melhor a questão. Mas eu diria que seria melhor você levar isso nos memoriais para o relator. Tá bom? Tá bom, obrigada. É que é exatamente o caso que o senhor mencionou, que eu estou fazendo estágio, eu pensei nesse caso, que a gente foi contratado depois que as razões já foram oferecidas. É exatamente isso. Muito obrigada, professor. De nada. Eu vou falar um pouquinho das contrarrazões, o Andrei. A Jennifer está trabalhando aqui comigo. Jennifer é minha esposa, tá, pessoal? E ela tá brava. Ela falou, pô, não deixa o Andrei ficar ensinando o pessoal assim como é que faz razões do Ministério Público, não. Depois vai dificultar para a gente fazer as contrarrazões. Mas vamos lá, pessoal. Então, veja, em tese, nesse recurso do Ministério Público, pelo que o Andrei falou aqui das razões, né, nós teríamos alguns pontos principais que seriam debatidos pelo Ministério Público. E como o Andrei falou, nas razões, a finalidade é você atacar os pontos da sentença. Você identifica o ponto, pena. O argumento da sentença foi esse. Está errado por quê? Por tal motivo. Nas contrarrazões, a lógica é mais ou menos semelhante. Só que não é identificando o erro da sentença, é identificando o erro do que o apelante está pedindo. Então, você vai dizer, olha, o Ministério Público aqui apelou e pediu para aumentar a pena por tais e tais motivos, mas esses motivos estão errados. Você pode até dizer, e normalmente a gente diz, num caso desse, a defesa também apelou, postulando a absolvição, e, portanto, acredita-se que será dado recurso, provimento ao recurso da defesa e o réu será absolvido, mas, subsidiariamente, para se desincumbir da ampla defesa, vem a defesa impugnar os pontos das razões de apelação do Ministério Público. Você faz essa advertência inicial, né? Então, você teria que analisar, e como defesa, isso vale para as razões, mas vale também para as contrarrazões, né? Pensar no processo trifásico de dosimetria da pena. Primeira etapa são as circunstâncias judiciais do 59, segunda etapa são circunstâncias agravantes e atenuantes, e nessas duas etapas a pena tem que ficar dentro do mínimo e máximo combinado. Terceira etapa, causas de aumento ou diminuição de pena. Eu tenho defendido que, como o 59 elenca lá 9 circunstâncias judiciais, que o juiz tem que identificá-las. E, às vezes, o que a gente vê na sentença, e pode ocorrer no recurso do Ministério Público, é fazer um pacotão. As circunstâncias judiciais, as consequências e culpabilidade são graves, tal, aumente a pena. Isso, na meu ver, é um erro, e que o juiz faça o mesmo. Por quê? Porque muitas vezes o tribunal pode chegar e falar, olha, dessas 3 circunstâncias judiciais, eu excluo esta. É claro que isso vai ter reflexo na pena. Então, a mim parece que uma sentença bem fundamentada deve dizer, olha, a pena base aqui era de 1 ano.
há 3 circunstâncias judiciais, A, B e C. A, culpabilidade. A culpabilidade é mais intensa por tal aspecto. B, consequências do crime. Tal consequência porque ela ficou traumatizada, não poderia dirigir depois. C, vamos dizer, sei lá, conduta social. A pessoa sempre teve uma conduta desviada ou positiva. Por conta disso, aumento 4 meses pela circunstância A, 4 meses pela circunstância B, 4 meses pela circunstância C. Ao meu ver, essa é a melhor maneira de fazer a dosimetria da pena na sentença, porque senão fica mais fácil você tirar. Senão, às vezes, não sei o Andrei, mas eu às vezes falo assim, a pena base era de 1 ano, aí fixou a pena base, a pena mínima era de 1 ano, fixou a pena base em 2 anos e meio e considerou 3 circunstâncias. Aí você tem que fazer nas razões, olha, infere-se que seria 6 meses por cada uma, já que ele aumentou 1 ano e meio e considerou 3, infere-se que seria 6 meses para cada uma. Né? O que eu diria nesse caso? Primeiro, hein, como defensor, né, eu diria, olha, primeiro, a circunstância do fato dele ter xingado a vítima. Né? Como o Andrei colocou bem, explicando aqui teoricamente, você não pode considerar o que é elemento do crime. Eu tive uma vez, por exemplo, um réu condenado por estelionato, né, e que o juiz considerou a circunstância do crime a ganância. Isso não é circunstância, isso é íncito ao estelionato. Se o estelionato é obter proveito em prejuízo alheio, né, ninguém comete um estelionato altruísta. Né, isso seria íncito ao estelionato. Nesse caso, como representante do Ministério Público, o xingamento realmente não é íncito. Você tem violência ou grave ameaça, não precisa xingar. Eu, talvez, como defesa, pensando no melhor interesse do cliente, eu diria, olha, se até a grave ameaça está incluída no tipo penal, não tem por que um mero xingamento, que é menos grave do que uma ameaça, levar a uma majoração da pena. O legislador já levou em conta algo mais grave que um xingamento quando fixou a pena mínima e máxima do roubo, né, num patamar mais elevado do que um do furto. Então, isso me parece que seria um argumento que se poderia utilizar com relação a isso. A consequência do crime, dela ter ficado traumatizada, etc., me parece um bom exemplo de consequência do crime. Seria difícil rebater. Eu fico com dificuldade de ver algum argumento para rebater. Muitas vezes, nas consequências do crime, são considerados elementos íncitos ao tipo penal. Eu me lembro uma vez, eu tenho um caso dramático, porque é na minha família, mas que é um bom exemplo de consequências do crime. Foi um latrocínio, né? Eram 2 tios meus, meu tio-avô e os filhos eram fazendeiros, os filhos tinham casas próximas da casa dele na mesma fazenda. Houve um latrocínio, o ladrão entrou na casa de um dos tios meus para roubar. Teve não sei se chegou a ter discussão, ninguém sabe como é que foi, mas matou o meu tio, que era o dono da casa. O outro tio ouviu o barulho e foi na casa para ver o que acontecia. E ele era cardíaco. E quando ele chegou lá e viu o tio Nelson morto, ele teve um infarto e morreu. Quer dizer, veja, esse infarto não foi provocado pelo latrocida. O latrocida não fez nada para ele. Aliás, quando ele chegou lá, o latrocida nem estava mais lá. Né? Mas foi uma consequência. Ou às vezes você fala assim, consequência do crime. Assim, no homicídio, você fala, deixou uma família órfã, né? O filho órfão. Eu tenho dúvida se isso é consequência do crime ou se isso é íncito à pena. Então, depende da posição que você tiver. Se eu fosse membro do Ministério Público, eu diria, matar uma pessoa é natural que você vá ceifar uma vida humana. Mas você pode matar uma pessoa solteira ou sem parentes, a consequência realmente parece menos grave do que você matar um pai de família, ou se tem uma família que dependa de alguma maneira daquela pessoa para o seu sustento, etc. Então, é preciso tomar. Nesse caso da circunstância, eu não veria problema. Da arma de brinquedo, né, eu atacaria mais ou menos o que vocês já mencionaram, né? Quer dizer, se o MP estiver pedindo um aumento pelo emprego da arma de brinquedo, vocês vão dizer, olha, a sentença está correta nesse ponto, deve ser negado o provimento ao recurso do Ministério Público, arma de brinquedo não é arma de brinquedo, como disse o Andrei, lembrando o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, assim como urso de pelúcia não é urso, é brinquedo, né? Arma de brinquedo não é arma, é brinquedo. Né? Esse ponto deveria ser questionado.
No ponto da reparação do dano, é um ponto que eu gosto bastante. Quando eu entrei no mestrado, meu projeto era efeitos civis da sentença penal. Para vocês verem como muda, acabou ficando correlação entre acusação e sentença. Eu lembro que da pesquisa original só sobrou a palavra sentença no resultado final da dissertação. Mas quais são as teses? Nesse caso, não daria para levantar, mas, por exemplo, na Lava Jato, nós tivemos casos antigos. A lei que mudou e passou a prever essa fixação de um valor mínimo, e que não deixa de ser alguma sanção, ela é de 2008. Né? Se você tem um fato anterior a 2008, só para não era o nosso caso, uma das coisas que você poderia dizer em contra-razões é, olha, não dá para fixar um valor mínimo. Isso tem um conteúdo sancionatório e a lei mais gravosa não pode retroagir, acaba tendo um efeito penal. Mas não era o caso do problema. Uma das coisas que a jurisprudência tem exigido, e que parece que estava no problema, é que tenha havido debate, que aquele tema tenha sido submetido ao contraditório. A jurisprudência tem dito, não é preciso que isso esteja no pedido do Ministério Público, ou que a vítima tenha se habilitado como assistente de acusação e tenha formalmente formulado esse pedido, que também não tinha no caso, mas que tenha sido submetido ao debate. Esse ponto me parece que estava no caso. Aí, com alguma licença, o que se poderia argumentar, se a gente tivesse um caso mais complexo e provas, era o seguinte, não é obrigatório a fixação do dano mínimo. Desde que seja possível, o juiz fixará um dano mínimo. Por exemplo, desde que ele tenha elementos nos autos que permitam mensurar esse dano. Obviamente, aí nós estamos falando muito mais de um dano patrimonial, né? Então, vamos imaginar que, nesse caso, por causa do abalo psicológico, ela tivesse que fazer um tratamento psicológico e juntasse lá os recibos das consultas que ela fez por causa do fato. Eu poderia dizer, esse dano está provado. Eu vou somar o valor que ela gastou nas receitas e esse dano está comprovado, o juiz já fixaria aquele dano mínimo. Um tema sempre controvertido, né, Andrei, é a questão do dano moral, né? Porque o dano moral, em tese, não vou dizer que qualquer crime causa dano moral, mas, de uma maneira geral, os crimes contra a pessoa, nesse caso, contra o patrimônio, mas que envolve ameaça, é razoável você dizer que há um abalo moral. Eu, particularmente, sou muito crítico quanto a essa questão de fixar dano no processo penal, porque é muito difícil, falo mais como defensor, você já se defender da pretensão acusatória do Ministério Público, propriamente dito. E você tem que se defender também do aspecto civil, é complicado. Mas, de qualquer forma, aí o que eu tenho visto e tenho feito nos recursos é isso, quer dizer assim, às vezes, ou não tem uma correspondência direta com o valor do dano. Tá? Vamos supor assim, deixa eu pensar num exemplo. Nos casos da Lava Jato, por exemplo, essa era uma discussão. Né? Se concluiu que havia um acerto, né? O Andrei trabalhou também, ele me ajuda. Às vezes era 1% do valor da obra, às vezes era 1,5%, às vezes era 2% do valor da obra que era pago de corrupção. E só que tinham alguns réus que falavam, eu não sabia mais nem de onde estava vindo esse dinheiro, de que obra era, o dinheiro estava entrando. Então, se fazia assim, essa obra custou 20 milhões. 1% do valor dessa obra era 200 mil reais. Então, o fulano deve ter recebido de propina por essa obra 200 mil reais. Aí eu usava uma inferência. Eu falava assim, bem, se a construtora deu 200 mil reais para ele, é que nessa obra eu tinha um sobrepreço que era maior que os 200 mil reais. Para compensar o fulano ir lá e dar 200 mil reais, é porque, além do preço normal, ele ia ganhar 500, 1 milhão, 2 milhões. Então, peço a fixação do dano mínimo no valor da corrupção. Tá? Então, num caso desse, você vai poder questionar, falar, bom, mas está provado esse valor mínimo ou isso é, né, um chute, ainda que ele tenha uma coerência, lógica. Então, eu acho que, nesse caso, o principal aspecto, e aí era difícil fazer numa peça dessa, mas num caso concreto daria para fazer, era vocês verificarem se está aprovado nos autos ou não. Né? Se há prova efetiva de um prejuízo
nesse caso ou não. E se não houver, que não se faça a fixação. Um tema que não está nesse caso, mas aproveito para falar e que tem sido um tema também bastante debatido, é o seguinte: no Código Civil, acho que é o artigo 943, está estabelecido que quando o ato ilícito é praticado por mais de uma pessoa, todos respondem solidariamente por aquele ato, né? E a consequência disso, se há uma obrigação solidária, vocês bem sabem, eu posso exigir o pagamento integral de um dos devedores solidários e ele que depois peça a quota parte do outro. Mas um sozinho pode ser chamado a pagar todo o valor da obrigação. Muito comum no processo penal ter corréus. E aí fixa o valor da reparação do dano e diz o seguinte: olha, os corréus são solidariamente responsáveis pela reparação do dano. Se a sentença ficar assim, em tese, eu posso cobrar de cada um. Qual é a discussão aqui? No processo penal, eu tenho uma regra, né, e a reparação está sendo pedida no âmbito penal, que cada um responde na coautoria na medida da sua culpabilidade, né? É uma discussão teórica bem interessante. Quando eu trago o regime de reparação civil para dentro do processo penal, eu continuo aplicando integralmente as regras civis e, portanto, são solidários, ponto. Ou eu sigo um regime mais processual penal e daí cada um vai ter que reparar o dano, né, na medida da sua culpabilidade. Tem alguns que fazem pró-rata, então eram 4 réus, o dano foi 20 mil reais, eu fixo em 5 mil reais para cada um. Tem juízes que dizem que é solidário. Então, esse é um ponto que eu tenho atacado, não sei a posição do Andrei, eu tenho atacado e tenho dito. E teve um precedente, né, Andrei, que parece que encaminhou nesse sentido, que foi o caso Lula. O Lula, no caso do triplex do Guarujá, eram 3 acusações, vamos dizer assim, de vantagens indevidas. Uma era o apartamento em si, outra era a reforma do apartamento e outra era, acho que, os móveis que colocaram no apartamento. O valor da corrupção do caso como um todo foi considerado de 20 milhões de reais, fazendo aquela conta do valor da obra, etc. e tal. Só que ele tinha sido condenado solidariamente a pagar o valor total e no agravo regimental dele no STJ, num voto do ministro Félix Fischer, e ó que para tirar qualquer coisa favorável ao réu com o Félix Fischer, meu Deus do céu, né? O Félix Fischer disse não, se a vantagem que ele, Lula, ia obter nesse caso foi calculada em 2.400.000 e alguma coisa, né? O valor que ele deve reparar do dano não é de 20 milhões e não sei o quê, é de 2.400.000 e qualquer coisa, que era o ganho que ele iria obter. Eu tenho até usado isso como um precedente, dizendo, olha, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo não, o STJ, rompeu essa solidariedade. Não era o caso de vocês, mas já que a gente está falando disso, é um tema interessante. E vejam, aproveito como é perigoso essa questão de solidariedade e essa ampliação exagerada da reparação do dano no processo penal. Nós vamos poder ter casos futuramente de apelações penais para discutir só o valor do dano, que seria um negócio profundamente esquisito e que poderia até influenciar no começo da pena. Você imagina, né, Andrei? O réu, a pena é de 2 anos, o réu é primário, não tem antecedentes, substituo por uma restritiva de direito, tal. O réu fala, ó, tá bom, eu confessei o crime, é isso mesmo, tal. Bom, e danos morais de 500 mil reais. Aí o réu fala, olha, estou condenado, eu confessei, não vou apelar do capítulo condenatório, mas esse dano moral de 500 mil não concordo. Aí ele apela, vai ser uma apelação criminal, né? Se você for um advogado bom, você vai dentro do que a gente falou, delimitar, olha, é uma apelação criminal só quanto ao efeito civil da condenação penal, mas não vai ter transitado em julgado, de qualquer maneira, aquela condenação. Então, me parece que no caso de reparação do dano, esses seriam os pontos principais. Se o Andrei quiser comentar agora a parte do que Claro, daria para argumentar. Claro, Gustavo. Sim. Em relação à reparação do dano, até mandei a decisão da 5ª turma, aí, o link, e
só é interessante até verificar, Gustavo, que, por outro lado, no caso do artigo 33, parágrafo 4º, a questão não é tão similar, mas o raciocínio pode ser aplicado. Lá o artigo 33, parágrafo 4º diz, olha, você só pode progredir em crimes contra a administração se houver a reparação do dano. Fala o 33, parágrafo 4º, incluído em 2003, né? E o STF, na ação penal 470, em um daqueles incidentes dela, diz que para que houvesse a progressão, tinha que haver reparação do dano, e aí aplicou a solidariedade, diz que aplicava, nesse caso, a solidariedade, ou seja, tinha que haver o pagamento da cota integral, o valor integral, e eles dividiriam o valor. Depois eu vou mandar aqui no link, eu até tenho esse precedente, eu acho que é na execução penal 22, que eu vou mandar, acho que é esse o link, depois para os colegas eu vou só confirmar aqui. Mas é um outro contra-argumento dizendo, olha, aqui aplica, então tem que cobrar de todo mundo o valor e só uma parte, depois eles discutem entre si, mas realmente esse é um tema divergente. Tem a questão também de dano difuso, né, Gustavo? O Andrei, me permita, só para fazer umas contra-razões aqui, veja, esse, inclusive, eu não quis alongar porque não era o tema, mas esse, inclusive, para mim, é exatamente um contra-argumento. Na medida em que cada um responde pelo crime, na medida de sua culpabilidade, alguém pode ser impedido de progredir de regime por uma dívida maior do que a dívida dele. Eu dou até esse exemplo contrário, até vou analisar com cuidado esse precedente, se você colocar aí, porque eu dou o exemplo contrário, eu falo, nos crimes de corrupção, eu acho que você tem um argumento a mais para dizer que não aplica a solidariedade. Vejam que interessante como dá para a gente usar o argumento nos dois sentidos, nas razões, né? Por quê? Porque se eu condeno solidariamente, amanhã ou depois, ele que teria que, o fulano que lucrou lá R$1.000 com o crime, se ninguém reparou o dano e o dano era de 5 milhões, ele não vai poder, ele tinha os R$1.000 para pagar, mas ele não tinha os 5 milhões. E aí ele não vai progredir de regime por conta de uma dívida solidária que ele tem. Sim. Eu vou analisar isso aqui. Mas é que o site do Supremo está fora do ar, né? Eu ia até colocar a emenda, mas está fora do ar. Mas eles discutem exatamente essa questão, e aplica o disposto eles invocam o artigo exatamente o 942 do Código Civil, falando que haveria dívida solidária. Também há uma discussão em reparação de dano se aplicaria ou não dano difuso. E o Supremo fixou, eu acho que até uma decisão, talvez engano, ainda na época ele estava vivo, né, o antigo relator da Lava Jato, dizendo que era possível fixar, num dos casos da Lava Jato, dano difuso, em caso de reparação moral, reparação mínima, a título de dano difuso envolvendo casos de corrupção. Era um caso de corrupção da Lava Jato, também é um precedente do Supremo, mas esses temas ainda são realmente muito divergentes mesmo, né, Gustavo? Em relação e Andrei, veja como é que é a questão, você veja, é um tema que acaba chegando no Supremo, um tema importante para o processo penal e que é um tema eminentemente civil, né? Essa é uma discussão muito interessante, depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui, acho que está até publicado, eu dei um parecer, acabou não sendo da condenação, mas vejam como as coisas vão se complicando. Era uma medida cautelar patrimonial para assegurar a reparação do dano, no caso do Aécio Neves. E aí, no caso deles, eles botaram no cálculo do dano, ainda no começo do processo, 2 vezes o valor do não sei o quê a título de dano moral coletivo. Então, quer dizer, isso impacta, não é nem só no momento da sentença de pagar, era no momento do próprio especialização e registro da hipoteca legal. E há realmente, no âmbito civil, no âmbito de direitos coletivos e difusos, a previsão da reparação do dano moral, o chamado dano moral coletivo. Mas essa é uma questão interessante, se esse dano moral coletivo ele existiria só para os casos de direitos verdadeiramente difusos, ou se eu poderia em qualquer, quer dizer, aí você discutiria a probidade da administração é um bem coletivo ou é um bem difuso? Se for, quando eu violo a probidade da administração, eu tenho que ter essa reparação do dano. Mas se for, eu tenho que ter em toda violação, quer dizer, eu corrompi o presidente da República, eu corrompi o ministro tal. Você fala, bom, isso aqui é um negócio
Pô, eu fui lá e dei 100 contos pro policial rodoviário para ele não me multar. Também poderia ter aí um... Em que situação? Quer dizer, são temas realmente bem interessantes e abertos, como o Andrei mencionou. Em relação às contrarrazões do Ministério Público, Gustavo, fala rapidamente, no caso aqui, o que eu acho que é importante só chamar a atenção que, embora não seja imprescindível, geralmente o que eu faço? Eu coloco uma folha de rosto, falando, excelentíssimo juiz, apresento em anexo as contrarrazões recursais. Em tese, isso não seria uma formalidade essencial, mas eu geralmente coloco, né, então, a petição de rosto, nem seria uma petição de interposição, porque não é de interposição, então, põe uma folha de rosto. Excelentíssimo juiz, apresenta em anexo as contrarrazões recursais. Nas contrarrazões recursais, eu faço a mesma estrutura, né, eu apresento um resumo do caso e dos principais tópicos impugnados na apelação. Então, no caso ali, a defesa estaria alegando que houve fragilidade do contexto probatório, questão da arma de fogo, arma de brinquedo e o regime inicial. Esses seriam os 3 tópicos que eu diria, olha, a defesa impugnou tais tópicos. Aí, a gente passa a estabelecer o mérito recursal, contrarrazões a esses 3 argumentos. Se houvesse, por exemplo, eu visse que o recurso da defesa era intempestivo, por exemplo, aí eu teria um tópico preliminar de recurso da intempestividade recursal. Seria esse momento para fazer. Mas não é o caso, aqui não tem nenhuma discussão de preliminar. Segundo, aí, se não tivesse preliminar, eu entraria no mérito. Então, eu entraria nesses 3 temas, né? A questão da fragilidade das provas, primeiro. No caso, o que eu argumentaria? Olha, a questão da falha do reconhecimento, me parece que a jurisprudência, como a gente viu na aula passada, ainda não é fixada no sentido da observância inexorável do procedimento legal. A vítima, o fato da vítima apontar alguém na audiência seria suficiente. É isso que a jurisprudência entende, né? Embora tenha os novos precedentes do STJ. O argumento de que a vítima eventualmente estaria nervosa, me parece que não impede necessariamente o seu valor, porque inevitavelmente acontece no roubo da pessoa ficar nervosa, então isso por si só não desconstituiria o reconhecimento. A única testemunha presencial, embora não tenha reconhecido a gente, o que eu argumentaria é que ela reafirma a versão da vítima, ou seja, mostra que a versão da vítima não era criada, não foi uma versão inventada e assim por diante. E o fato de o agente ser primário de bons antecedentes não afasta por si só a caracterização do crime. Em relação ao afastamento da arma de fogo, aí vai a questão da independência funcional. Você poderia concordar com a sentença e dizer, olha, nesse tópico, realmente tem razão a defesa e realmente tem que ser reformada a decisão. Ou você poderia argumentar, olha, nada obstante, a jurisprudência tenha caminhado afirmando que a arma de fogo, arma de brinquedo não é arma de fogo. A arma de fogo, ela tem potencial de ameaçar e de causar um temor acima do normal, que eram esses os argumentos que antigamente se usavam, né? Arma de brinquedo, só, Andrei, você acabou falando arma de fogo de novo. Arma de brinquedo, perdão. Né? É arma de brinquedo. São realmente uma réplica idêntica, se olhando, você não vê. Sim. Se é... Não há para como, né? Então, você poderia argumentar isso, olha, a arma de brinquedo, ela realmente é perfeita, traz maior medo e assim por diante. Embora a gente saiba, hoje a jurisprudência caminha no sentido que ela não traz mais reconhecendo. Há uma divergência quando a não é apreendida, e aí há divergência de quem é o ônus de demonstrar se a arma é de brinquedo ou não. A jurisprudência tem imposto à defesa esse ônus, que é um ônus, me parece, muito pesado, né, Gustavo? Não sei se ele depois gostaria de falar sobre isso. Aqui, no caso, como houve a apreensão da arma, é mais tranquilo, porque houve o laudo na arma e mostrou que, na verdade, não era arma, era um brinquedo. Mas quando não apreende a arma, aí é uma situação mais difícil, né? Depende mais de prova. Em relação à fixação do regime inicial, eu falaria o seguinte, olha, realmente tem a súmula 718, que diz que a gravidade abstrata não é justificável. Mas, nesse caso, conforme recurso do Ministério Público, a pena tem que ficar acima do mínimo, vai superar os 8 anos, ou as circunstâncias judiciais justificariam, nesse caso, a excepcionalidade do regime fechado. Seriam argumentos que a gente poderia usar para mostrar, nesse caso, o regime fechado, ou ao menos o regime semiaberto. Seria basicamente isso. E, no fim, o pedido, e eu faria em tópicos, tá? Eu gosto muito dessa ideia de tópico, e no pedido, uma coisa que é importante é a gente pedir
cuidado com a questão, o Ministério Público requer seja, eu falo só assim, seja desprovido, ou seja, improvido o recurso defensivo, tá? Cuidado só com a ideia, você quer seja mantida a sentença de primeiro grau. Primeiro, porque é equivocado, né, manter a sentença de primeiro grau, essa expressão é equivocada, porque sempre a decisão do tribunal, se conhecer o recurso, vai substituir a decisão de primeiro grau. Segundo, porque você também recorreu, muitas vezes. Então, você não quer que seja mantida a decisão de primeiro grau. Então, cuidado. Eu só coloco isso, então. Conclusão, o Ministério Público requer ser desprovido o recurso da defesa pelos argumentos acima indicados. Acho que é isso, Gustavo, basicamente o que eu colocaria no recurso, na contra-razões do Ministério Público. Aqui, olha só, ter uma pergunta aqui. Obrigado, Andrei, você lembrou de duas coisas que eu tinha esquecido de falar, que realmente a gente faz quase como se fosse uma petição de juntada das contra-razões, né? Quando você vai juntar, não é a petição de interposição. Mesmo na interposição, se você faz primeiro uma petição, venho apelar da sentença nos termos do 593, inciso 1. É que no caso de vocês, a gente está fazendo junto. Aí o juiz diz, receba o recurso, intime-se a defesa ou intime-se o Ministério Público para apresentar as razões. Aí você faz uma petição antes das razões, né? Excelentíssimo doutor juiz, Ministério Público ou a defesa, nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público, vem, em atenção ao despacho de folhas tal, apresentar as razões, ou requerer a juntada das inclusas razões, alguma coisa do gênero, para as razões não ficarem soltas. E no final do pedido, como o Andrei bem lembrou, ainda mais se tiver recurso, basta pedir que seja negado o provimento ao recurso da parte que está recorrendo. Né? Tá certo? Alessandro, o Ministério Público deve fazer a dosimetria e estimativa da pena que ele gostaria que fosse aplicada? Normalmente não faz, eu acho que deveria, não sei como que o Andrei faz quando eu também acho. Da pena. Como eu disse, Gustavo, a gente pouco, esse é um ponto que eu venho chamando muita atenção, porque poucas vezes os colegas se atentam à pena, os membros do Ministério Público, muitas vezes eles se preocupam muito pouco com a pena e dá muito problema nisso. Então, eu recomendo, eu acho que é muito melhor você fazer uma estimativa trifásica, inclusive, nos memoriais eu já faço. Eu já falo, na primeira fase, tais e tais circunstâncias, e faço como você, sabe, individualmente, sabe? Uhum. Até porque isso pode dar problema em recurso. Então, eu faço individualmente. E digo, a pena tem que ficar próxima tanto, ao menos, eu falo. Eu acho que é ideal, até porque você força o colega a indicar qual que é o que parece o aumento adequado de pena, né? Então, me parece que isso traz você, ao menos, faz com que o membro do Ministério Público se atenha mais à questão da pena. Então, embora não seja comum, Alessandro, respondendo objetivamente a sua pergunta, me parece que é uma boa prática você indicar quanto que você quer que aplique. E falando um pouco da defesa também, Andrei, também não é comum. É engraçado como o processo penal tem um fetiche do absolvo ou condeno. Parece que o resto pouco importa. Execução da pena, então, ninguém quer fazer. Mas eu também faço assim nos memoriais, principalmente porque muitas vezes, isso é importante, depois você repisar nas apelações, porque você sugerir a pena para a defesa, muitas vezes você tem a importância de ficar abaixo, principalmente quando o réu é primário, ficar abaixo dos 8 anos, o regime normalmente vai ser o semiaberto. Ficar abaixo dos 4 anos é aberto, vai poder substituir por pena de multa ou pena restritiva. Então, já nas razões, já nos memoriais, mas principalmente nas razões de apelação, eu, como defesa, exploro esses aspectos, aí sugiro a pena, no mínimo, ou de acordo com o que vem sendo feito, para mostrar que vai ficar abaixo dos 8, ou que vai ficar abaixo dos 4, e extrai as consequências, em termos de regime, tudo isso. Assim, a minha lógica é que os tribunais têm tanto serviço, que quanto mais você puder facilitar, melhor. Inclusive, colocar, por exemplo, sei lá, no tópico final, se é um habeas corpus, eu coloco lá, no pedido, né? Que seja concedida a liminar para determinar a suspensão do andamento do processo número tal, que tramita na vara tal, da comarca tal. Porque que eu penso? Se o juiz conceder a ordem, já fica facinho, ele tem ali tudo aquilo do que ele ter que procurar, né? No pedido, que seja determinado o trancamento por tal coisa da ação penal, número tal, em relação ao réu, fulano de tal. Uma vez, fazendo um parênteses muito rápido, para a gente falar do recurso especial, eu tive um caso que era uma amiga,
uma amiga que tinha separado há muito tempo e os filhos só tinham o nome de família do pai e não o nome de família da mãe, né? Vou usar a linguagem mais comum, sobrenome do pai não tinha o sobrenome da mãe. Aí ela pediu, os filhos pediram para ela se podiam acrescentar o sobrenome da mãe, até porque, né, eles viviam com a mãe, tinham um pouco de contato com o pai. Aí ele pediu, Gustavo, você pode fazer isso para mim? Eu falei, tudo bem, posso fazer. Aí ele falou, agora meus filhos queriam que o sobrenome da mãe ficasse por último, porque no Brasil, normalmente, a gente acaba sendo conhecido pelo último sobrenome, né? E eles queriam ser conhecidos pelo sobrenome da mãe. Pode? Eu falei, olha, chamava Cristina, falei, Cris, é uma tradição no Brasil que o último seja do pai, mas a lei de registros públicos não estabelece nada. Então, vamos pedir. Aí eu pedi, até tratei desse aspecto por antecipação, que é acrescentar o sobrenome da mãe, que seja o último e tal. E fiz isso que eu falei para vocês. Afinal, que seja julgado procedente e determinada expedição de ofício por cartório de registro de pessoas naturais, tal, para que seja alterado na folha tal, do livro tal, para que passe a constar o nome, e pus o nome correto. Aí tramitou a ação, o Ministério Público, né? O Ministério Público, nas ações cíveis, ele não tem muito o que fazer, então ele adora atormentar o autor da ação. Aí o Ministério Público, sou favorável ao provimento parcial. Eles nunca vão concordar com o que você está pedindo. Sou favorável ao provimento parcial. Para quê? Pode, sim, acrescentar o nome da mãe, mas o nome da mãe tem que ser o primeiro sobrenome. Tem que ficar o último sobrenome do pai, porque é tradição, não sei o quê. Falei, bom, não é o que eu quero, mas tudo bem. Aí o juiz foi lá, julgo parcialmente, procedente, e determinou nos termos que o Ministério Público se manifestou, que o sobrenome da mãe ficasse no meio. Aí eu fui lá retirar o ofício. Quando eu fui retirar o ofício estava do jeito que eu coloquei, com o sobrenome da mãe ao final. Por quê? Porque o cara do cartório deve ter visto que ia ter que fazer o ofício, julgo parcialmente procedente, viu o tópico final lá, com o nome do livro, folhas e tal. O que ele fez? Pegou, colou aquilo e deu o ofício. Aí ela falou, o que a gente vai fazer? Falei, você quer saber de verdade? Falei, o Ministério Público não vai recorrer, porque ele não viu o ofício e a sentença estava do jeito que ele queria. A gente não vai recorrer. Então, seus filhos querem seu sobrenome por último, não está? Vamos pegar esse ofício e levar no cartório. No fim, a gente levou, registrou, o sobrenome da mãe ficou por último. Por quê? Porque estava lá mastigadinho como é que tinha que ser. Então, é uma boa técnica. A Gabriela pergunta, o regime inicial de cumprimento de pena também deve ser algo tratado nas razões da apelação ou é tema para as contra-razões? Não, eu acho que depende, Gabriela. Se você, vou pensar, eu como defesa querendo um regime mais brando, ou o Ministério Público querendo um regime maior, às vezes até maior em decorrência de um aumento de pena que o Ministério Público postule. A pena tinha ficado em 7 anos. O Ministério Público postula um agravamento de pena, se reconhece uma causa de aumento de pena que vai passar de 8 anos, eu pediria que reconhecesse com isso, passando dos 8 anos, que o regime seja, por consequência, alterado para o fechado, do semiaberto para o fechado. Eu, como defesa, também, nas razões. Nas razões, eu vou tratar disso e dizer, olha, a pena deve ser reduzida para tanto, reduzindo, ficando abaixo de tal marco, não tendo na primeira fase nenhuma circunstância negativa, mude-se o regime em consequência. Acho que o Ministério Público também poderia falar em determinados casos, vamos pensar nesse nosso exemplo, né, Andrei? Exclua a arma de fogo, mas isso não alterará o regime, porque a pena ficará em tal questão. Mas eu trato nas razões já. Eu também trato, Gustavo, e acho que é importante falar, até principalmente quando tem o risco, quando muda o regime. Então, por exemplo, o juiz fixou em aberto, a gente pede aumento da pena para mudar para semiaberto, a gente pede aumento da pena, em razão disso, muda regime para semiaberto ou fechado, eu peço explicitamente como consequência do aumento da pena a mudança do regime, porque a gente tem a proibição da reformatio impégios, né? Então, isso é sempre um problema para a gente. E pode ser que a gente peça o aumento, o juiz fixou em regime aberto, eu peço o aumento da pena, passe dos 4 anos, mas se eu não pedir a mudança de regime para semiaberto, pode ser que o tribunal venha e diga, olha, o Ministério Público, a gente aumentou acima de 4 anos, mas o Ministério Público não pediu a mudança de regime, então não vou conceder. Então, para evitar isso, sempre que houver a mudança de regime, então, por exemplo, a pena foi 4 anos, vamos supor que ele fixou em 4 anos em regime aberto. Eu peço o aumento da pena, e vai passar de 4 para 6, aí eu peço a adequação para semiaberto ou para fechado, caso tenha alguma circunstância
especial, porque do contrário o tribunal pode dizer que eu não pedi a mudança de regime e não aplicar. Então, como a defesa não tem a proibição da reformação impédio, a gente calculou, tem que calcular ainda. O Andrei tem toda a razão, porque, veja, se é para defesa, e como você não tem... Correlatamente, mudaria o regime. Mas como isso é um tema na prática... Como? Desculpa. Não, desculpa, pode falar. Não, eu acho que, teoricamente, eu acho que se você pede o aumento da pena, o tribunal tem que aplicar o regime de pena que ficar ao final. Então, isso é o que eu penso. Mas, na prática, para evitar essa alegação de reformação impédia, eu acho que é importante, nas razões, a gente pedir que seja aplicado o regime mais gravoso de pena inicial em razão do aumento da pena. Não, é isso. Eu acho que o Andrei tem toda a razão, porque pelo lado da defesa, como você não tem essa proibição, é mais fácil. Vamos até imaginar que eu não pedisse nada da mudança do regime. Aí ele reduz para 3 anos, ou reduz para 5 anos e o regime era fechado. Eu, como defesa, o máximo que eu vou ter que fazer é entrar com embargos de declaração, né? Falar, tem uma contradição aqui, a pena ficou abaixo e tal. Mas para a defesa, tem gente que, para acusação, tem gente que entende que até o erro material, né, Andrei? Tem gente que entende que até o erro material de soma da pena, de soma, puro erro de matemática, que como é proibida a reformar-se impede, se o MP não apelar, não recorrer, que isso se tornou imutável. Então, nesse ponto, o MP tem que ter bem mais cuidado, tá bom? Vamos falar, então, agora, nessa segunda parte, até já passando um pouquinho do recurso especial primeiro. Antes, algumas questões teóricas, mas para situar o recurso. Eu acho que a primeira delas, para a gente entender lá os incisos do 105 e o cabimento do recurso especial, é entender a função do Superior Tribunal de Justiça. Se vocês forem olhar para o organograma do Poder Judiciário, nós temos 3 justiças especializadas: Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Justiça Eleitoral. E nós temos 2 justiças comuns, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. O STJ é o órgão de sobreposição da Justiça Comum. Ele, portanto, se sobrepõe tanto à Justiça Federal quanto à Justiça Estadual. Então, para ele, não chegam recursos especiais das outras justiças. E por uma razão simples, que cada uma das outras justiças tem os seus órgãos de sobreposição. Então, a Justiça do Trabalho tem o TRT e tem o TST, que é onde chegam os recursos dos TRTs. A Justiça Eleitoral tem os TREs e tem o TSE, que é onde chegam os recursos especiais dos TREs. A Justiça Militar da União ela tem uma estrutura engraçada, porque ela não tem o equivalente ao tribunal local. Ela tem as comissões de justiça, mas ela não tem o local, mas tem o STM, o Superior Tribunal Militar. Então, por isso é que justifica até uma diferença na Constituição, que se vocês forem olhar a redação do 102, que trata do recurso extraordinário, e forem olhar a redação do 105, que trata do recurso especial, vocês vão ver que para o Supremo, no recurso extraordinário, está lá causas decididas em última ou única instância. Ponto. Para o recurso especial, está causas decididas em única ou última instância pelos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Isso, na prática, acaba acarretando alguns problemas, do tipo um acórdão de uma turma recursal dos juizados especiais criminais pode ir para o Supremo Tribunal Federal, mas não pode mediante recurso extraordinário, mas não pode ir para o STJ mediante recurso especial. Por quê? Porque o 105 fala causas decididas em última ou única instância pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Então, só chega em recurso especial, esse recurso especial para o STJ, recursos dos tribunais de justiça dos estados, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais. Tá certo? Nos estados, existe, só para completar a ideia, e aí pode chegar recurso especial, existe também a Justiça Militar dos estados. Quando nós falamos em Justiça Militar, é a Justiça Militar como justiça especializada, é a Justiça Militar das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas, o recurso vai para o STM. Mas nos tribunais, nos estados, existe a Justiça Militar Estadual para julgar os policiais militares.
Nos tribunais estaduais, desculpe, na Justiça Militar Estadual, a grande maioria dos estados não tem um tribunal de justiça militar. São Paulo tem, mas a grande maioria não tem. Então, ela tem as auditorias militares em primeiro grau, equivalentes aos juízes de primeiro grau, mas quem faz o segundo grau dessas justiças militares que não tem tribunal de justiça militar é o próprio Tribunal de Justiça. Então, se você é um desembargador de Alagoas, do Espírito Santo, de Santa Catarina, um desembargador, Tribunal de Justiça, você vai julgar as apelações que vêm dos juízes de direito e você vai julgar as apelações que vêm do juiz auditor militar ou das auditorias militares. Aí é um acórdão do Tribunal de Justiça e de lá ele segue para o STJ, tá bom? São Paulo, a Constituição estabelece, se eu não estiver equivocado, que os estados cujo o efetivo da tropa seja superior a 20 mil homens pode ter Tribunal de Justiça Militar. São Paulo tem, acho que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, se eu não estiver equivocado. São os 3 estados que têm Tribunal de Justiça Militar. Mas o Tribunal de Justiça Militar dos estados integra a Justiça Estadual. E daí os recursos dele vão para o STJ. Tudo bem? Algumas questões, para lembrar, equivalem para o recurso especial extraordinário. A lei fala em causas decididas em última ou única instância, né? Qual a diferença? Única instância seria, no nosso caso, né? Ações penais de competência originária dos TJs. Então, eu tenho um prefeito municipal sendo julgado, com foro por prerrogativa de função. Tenho um promotor de justiça sendo julgado, com foro por prerrogativa de função. A ação começa no Tribunal de Justiça. Então, aquela é causas julgadas em única instância. Julgou ali, acabou. Dali eu só tenho recurso especial extraordinário. Agora, a causa começou em primeiro grau. Eu apelei. O tribunal julgou a apelação. No âmbito local, aquela causa foi julgada em última instância. Daí cabe recurso especial ou extraordinário. Mas atentem, no processo penal, e eu tenho que ter o que eles chamam de esgotamento das vias internas, no processo penal, se a decisão é contra o réu, mas não foi unânime, cabe embargos infringentes. Então, vamos supor, o réu foi condenado por 2-1, porque um desembargador votava pela absolvição. Ou mesmo, ele foi condenado por 3 desembargadores, mas 2 desembargadores fixaram a pena acima do mínimo e um desembargador fixou a pena no mínimo legal. Cabe embargos infringentes. Então, toda vez que couber embargos infringentes, para que a decisão seja de última instância, primeiro vocês terão que entrar com os embargos infringentes, julgar os embargos infringentes, para daí vocês poderem interpor o recurso especial. Tá bom? Eu vou pedir licença para vocês 2 minutinhos, que minha bateria está acabando, eu vou pegar o carregador. Então vamos lá. Então, tem que ser causas decididas pelo TJ ou TRF, decididas em única instância, quando a ação é de competência originária, ou última instância, depois do julgamento das apelações, ou quando couber embargos infringentes. Qual é a principal questão quando nós estamos tratando de recurso especial? A finalidade do STJ é uma finalidade de controlar o respeito à aplicação da lei federal e à uniformidade na interpretação da lei federal. Então, só cabe recurso extraordinário quando a lei violada for lei federal. Embora aqui a expressão lei federal, ela pode ser entendida em sentido amplo. Por exemplo, decretos federais admitem recurso especial, né? Mas tem que ser federal.
isso às vezes implica limitação para que você interponha o recurso, né? Imaginem, por exemplo, que vocês estão apelando de um caso de um crime tributário e a divergência na interpretação esteja numa lei estadual que dê uma imunidade ou que dê uma redução do pagamento de tributo. Dá para subir com recurso especial? Não, porque a questão da aplicação não é de lei federal, é de lei estadual. Imaginem que vocês aleguem que houve uma violação do regimento interno do Tribunal de Justiça. Não deu direito à sustentação oral, disse que primeiro sustentava o Ministério Público, e primeiro a defesa e depois o Ministério Público, num caso de recurso comum, enfim, tenha desrespeitado uma regra do regimento interno do TJ ou do TRF. Cabe recurso especial? Não, porque não é lei federal. Tá bom? Tudo bem? E isto liga esta ideia de causa decidida, em última ou única instância, a um requisito que talvez seja o requisito mais utilizado para barrar o recurso especial extraordinário. Na verdade, são dois. O pré-questionamento é um deles, e o outro é que você esteja querendo analisar matéria probatória. Os dois temas se ligam à noção de causa decidida, né? E que seja causa decidida de direito federal ou de direito constitucional. Primeiro, porque o pré-questionamento. Isso é muito importante e agora, com o Código de 2015, me parece que isso se torna mais evidente. Porque a finalidade do recurso extraordinário e do recurso especial, elas não são cortes de justiça, elas são cortes de precedentes. O que eu quero dizer com isso? A finalidade delas, para usar uma dicotomia já um tanto desgastada, mas acho que representa bem isto, não é tutelar o direito subjetivo do recorrente. A finalidade dela é tutelar o direito objetivo. A doutrina italiana usa uma expressão que eu gosto muito, que ela diz que esses recursos, ela fala em relação ao recurso de cassação dela, é um recurso nomofilático, né? A finalidade dele é curar a aplicação da norma, não o direito subjetivo. E isso é difícil nós entendermos, porque a nossa cultura, né, o Damasca tem uma obra fantástica chamada As Faces da Justiça e Autoridade dos Estados, em que ele analisa como que o poder judiciário se estrutura a partir de como que o Estado exerce o poder. E ele fala que tem dois tipos de Estado. Ele fala que existe um Estado reativo, né? Não é uma questão de política econômica, mas o Estado reativo é um Estado que deixa a sociedade procurar resolver os seus problemas e que só se a sociedade não resolver primariamente os seus problemas é que o Estado intervém, vai reagir. E existe um outro Estado que ele chama de um Estado dirigente, que é o Estado que procura intervir para que o Poder Judiciário exerça funções diretivas da sociedade, estabeleça pautas importantes para a sociedade. Então, ele fala, no primeiro caso, o poder é exercido de uma forma homogênea e, portanto, horizontal. A sociedade resolve os seus problemas, né? O poder emana do povo, o povo resolve os seus problemas e o Estado só intervém quando o povo não resolve. E no outro Estado reativo, o poder é exercido de uma forma hierarquizada. O Estado intervém e, como o Estado tem níveis, eu vou respeitar esses níveis estaduais. A nossa sociedade, ela é claramente uma sociedade que quer e propugna por um Estado que não seja simplesmente reativo, mas por um Estado interventivo, por um Estado diligente. Quando qualquer um de nós tem algum problema, quando a população tem algum problema, a primeira coisa que ela fala é, mas o que o Estado faz por mim? E isso reflete na nossa concepção, porque a gente só aceita um não do Poder Judiciário quando ele é o não do último órgão e depois de todas as tentativas. Quem tem problema de insônia, ou não tem Netflix, ou não tem nada melhor para fazer à noite e fica assistindo a TV Justiça, às vezes você vê lá julgando um negócio que é assim, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário, no recurso extraordinário, no ARESP, no negócio que nem cabe no gerador de caracteres.
Por que é isso? Porque nós só aceitamos a privação de um direito quando a gente recebe a última palavra pela 5ª vez. Então, se eu quando eu viro para um cliente e falo, olha, aqui, se você quiser que eu interponha recurso especial extraordinário, eu posso interpor, mas a nossa chance é ínfima. Não, mas veja bem, não sei o quê, tal. Ele vai querer que você recorra, né? Mesmo que você fale que a chance é pequena. Mas essa é a visão dele, ou minha como advogado dele. Ele está achando que o Supremo Tribunal Federal, ou que o STJ, vai julgar aquele recurso falando o seguinte, o José tem razão ou não tem razão? A pena do José está certa ou está errada? O juiz acertou ou errou quando condenou por usar arma de brinquedo do José? Essa é a visão do José. A visão do STJ e do Supremo é como deve ser corretamente interpretado o artigo 157 tal do Código Penal. E deve ser assim, porque se nós pensarmos que os órgãos do Tribunal Judiciário, quantitativamente, são maiores na base e vão reduzindo o número, é evidente que o ápice da pirâmide não tem capacidade de julgar todas as causas da base. Né? Você tem que ter uma função de filtragem. Mas para nós isso não ocorre. Mas não é essa a função do recurso especial extraordinário. Vocês poderiam perguntar, Gustavo, mas então você está dizendo que a gente não deve interpor recurso especial extraordinário para a defesa do direito do nosso cliente? Não, devem. Devem até porque nós temos um problema muito sério. Quando nós falamos que esses recursos têm função de uniformidade, os tribunais de cúpula são os primeiros a, se me permite o neologismo, desuniformizar o direito. Uma Câmara decide de um jeito, outra Câmara decide do outro. Uma turma decide de um jeito, outra turma decide do outro. O plenário decide de um jeito, mas um ministro monocraticamente decide em desconformidade com o plenário. Então, por tudo isso, também fica difícil nós falarmos para o nosso cliente, não vamos tentar. Na pior das hipóteses, ele fala, eu tento a sorte lá em Las Vegas, por que eu não vou testar a sorte lá? Eu jogo entre 36 números para a bolinha cair num deles, por que eu não vou jogar entre 11 ministros? Vai que a bolinha cai no ministro certo. É difícil você responder não, por que não? Mas por que eu estou fazendo essa introdução ainda que rápida? Para que vocês entendam que se essa é a visão do tribunal, ainda que vocês interponham o recurso especial buscando o direito do cliente de vocês, vocês têm que fazer de uma forma para que o tribunal entenda que aquele é um recurso para a finalidade que ele quer, não para a finalidade que vocês querem. E aqui a petição é diferente, né? E o código exige que você identifique a hipótese de recurso, que você demonstre o cabimento do recurso, por isso que o Andrei falou lá da apelação, vocês vão ver depois no recurso especial extraordinário que é diferente. Aí você tem que fazer um item do cabimento. E que, por último, as razões do recurso. Por que ele deve ser provido? E o recurso especial, ele é interposto ou manejado basicamente pelo inciso 1º, que é contrariar ou negar vigência à lei federal, ou pelo inciso, agora é 4º, né, o do dissídio, acho que é 4º agora, né, que eles mudaram depois lá com os tratados, tá, o inciso 4º, que é dissídio jurisprudencial. E cada um, artigo 105, inciso 3 da Constituição, Júlia. Incisos 1 e inciso 4. Então, como eu disse a vocês, a preocupação deles é com o direito. E justamente porque a preocupação deles é com o direito objetivo e não o direito subjetivo, aquela matéria de direito já tem que ter sido tratada. É isso que se denomina pré-questionamento. Mas tomem cuidado com a expressão pré-questionamento, porque ela é infeliz. Do ponto de vista semântico, se eu pensar num pré-questionamento, o que isso nos indica? Que já houve um questionamento, que houve um questionamento anterior, prévio. Mas não é isso que os tribunais entendem como pré-questionamento. Eles exigem que aquela matéria de direito federal ou do direito constitucional, que eu estou falando vale para o especial extraordinário, que aquela matéria tenha sido tratada no acórdão que vocês vão recorrer. Ou seja, no acórdão da apelação ou, eventualmente, no acórdão dos embargos infringentes. Então, tomem cuidado, porque tem gente que fala, não está errado, mas está incompleto.
para você conseguir interpor um recurso especial extraordinário, vocês devem começar a pré-questionar na sua resposta à acusação, tá certo? Tá certo. Né? Como nós falamos para vocês, às vezes no memorial também, mas não basta só pré-questionar na resposta. Porque se você pré-questionou na resposta, mas a matéria não foi tratada no acórdão da apelação, não está pré-questionada a matéria. Né? Por isso que talvez a melhor expressão seria que a matéria foi pré-analisada no acórdão ou pré-debatida no acórdão que você vai recorrer. É preciso que aquela matéria conste do acórdão contra o qual você vai interpor o recurso especial extraordinário. E tanto não é exigido um pré-questionamento que, vejam, se for uma questão de ordem pública que o tribunal pode conhecer de ofício, ainda que ninguém tenha suscitado aquela matéria ao longo do processo, se o tribunal analisa aquela questão no acórdão, né, aquilo abre para vocês a via do recurso especial extraordinário. Ah, mas ninguém pré-questionou, mas a matéria foi debatida no recurso. Então, qual que é o nosso papel? E aí a nossa insistência com vocês quando vocês foram fazer a apelação. Qual que é o nosso papel? Eu diria que as razões de apelação podem ser o primeiro momento para você pré-questionar alguma coisa. Porque se vocês questionam, o tribunal vai analisar. Pode ser. Você pode já vir questionando desde lá de baixo. Mas uma coisa é certa, as razões de apelação, em regra, são o último momento para você pré-questionar. Tá? Porque você tem que suscitar a questão nas razões de apelação, para que o tribunal analise a questão no recurso. E aí, sem querer entrar muito nos embargos de declaração, vocês me perguntam, mas e se eu suscitei a questão nas minhas razões de apelação e o tribunal não analisou aquela matéria? Esses são os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Porque você vai dizer, a matéria já foi suscitada anteriormente, o tribunal não analisou, há uma omissão. Você interpõe embargos de declaração e diz, olha, essa matéria que eu argumentei tem que ser analisada. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Ok. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Beatriz, eu levantei a mão. Isso. Oi, Beatriz. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vou te dar um exemplo, porque acho que vai ficar mais claro a pergunta que eu vou fazer. Se, por exemplo, tem uma legislação posterior ao momento de manifestação do tribunal, né? Então, posterior ao acórdão, que seja benéfica ao réu. Estou perguntando isso porque foi uma coisa que eu vi bastante no estágio na Defensoria Pública, em relação ao decreto de armas do Bolsonaro, porque várias delas deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, e aí tem algumas teses que o STJ só admite quando são armas de uso permitido, né? Uhum. E aí, como que fica isso, por exemplo? Porque aí o tribunal não poderia ter se manifestado sobre determinada questão. Então, por exemplo, uma insignificância por ser pouca munição, porque era uso restrito e essa tese o STJ não aceita. Mesmo que você tivesse, Isso, aí depois, aquela munição que o réu teve apreendida, né, e pela qual está sendo processado, passa a ser de uso permitido, e aí a tese da insignificância seria acolhida, só que não teve manifestação do tribunal nesse sentido, justamente porque a lei é posterior. Como que a defesa poderia lidar nessa situação? Dá para entrar com recurso especial ou é melhor entrar com Beatriz, obrigado, sua pergunta é muito boa. Eu vou te dizer, pela jurisprudência do tribunal, ele não aceita que você leve essa matéria, porque essa matéria não foi pré-questionada, porque ela não foi tratada no recurso, ou melhor, no acórdão que julgou a apelação. Você vai dizer, ela não foi tratada porque não dava para tratar. É verdade, mas para eles não foi tratada, eles não vão analisar. Aí você fala, bom, mas que absurdo, o réu vai ser prejudicado? Você vai falar, não, depois que transitar em julgado, ele vai entrar com uma revisão criminal pedindo para aplicar essa lei, né? Isso vai ser aplicado. Mas fala, bom, mas então ele foi condenado? Não reconhecer o direito dele? Sim, porque a função do recurso especial extraordinário não é essa. O que o Superior Tribunal de Justiça vai estar preocupado em dizer é o seguinte, depois do editado o decreto de armas, agora aquelas armas que antes eram de uso proibido e que agora passaram a ser de uso permitido, se
houver uma pequena quantidade, é possível agora para elas aplicar o princípio da insignificância, por exemplo. Mas é isso que ele está preocupado, com fixar a tese geral, entendeu? Ele não está preocupado com o caso do Antônio da Silva, que teve a arma apreendida e estava com a munição, não sei o que e tal. Então, agora, eu tentaria. Você está perguntando o que eles fariam? Eu tentaria, até porque, nós vamos ver mais para frente, eles podem conceder habeas corpus de ofício. Então, é muito comum que, num caso desse, ele diga, não conheço do recurso especial porque a matéria não foi pré-questionada. Mas, tomando conhecimento de que o acórdão do tribunal diante da mudança legislativa causará um constrangimento ilegal ao Antônio da Silva, concedo habeas corpus de ofício para reconhecer o princípio da insignificância e absolver o Antônio da Silva, etc. Então, eu tentaria, e às vezes, num caso desse, até uma pergunta que eu respondi para quem que foi, que falou da questão dos memoriais, eu esqueci agora, a Paula, acho que foi a Paula que perguntou. Eu até, num caso desse, entregaria memoriais, e às vezes no próprio memorial eu digo, ó, pelo menos então, que se não conhecer do recurso, porque não foi pré-questionado, que conceda habeas corpus de ofício e tal. Dá para tentar, mas na teoria e na técnica, eles não vão conhecer desse recurso. Mas eu tentaria, tá, entendeu? Tentaria. E se ele não conhecer, a outra coisa que você pode fazer é interpor um habeas corpus. Interpõe um habeas corpus, dizendo que você tem um constrangimento ilegal, e aí o habeas corpus não precisa do pré-questionamento. Isso também seria uma outra tentativa. Tá bom? A segunda questão que se liga a esse ponto, de que a questão tem que ser já uma questão tratada no acórdão, é que essa questão tem que ser uma questão de direito. Como eu disse em outras aulas para vocês, é muito difícil distinguir o que é uma questão de direito e o que é uma questão de fato. Até porque, se nós formos para a teoria geral do direito, né, os fatos que não têm nenhuma repercussão jurídica não são fatos jurídicos, não importa ao mundo do direito. Então, um fato, um acontecimento da natureza, só importa para o direito quando ele, em tese, sofre uma consequência jurídica por se subsumir a alguma norma. Mas, então, a outra grande barreira do tribunal, sem ser o pré-questionamento, no caso do STJ, é a súmula 7. Né? Uma vez eu vi um negócio bem legal, vocês devem ter visto, quer dizer, legal não, triste lá o navio que ficou bloqueando o canal de Suez lá, que fechou o canal de Suez, aí o pessoal fez um meme, assim, escreveu em cima do navio, assim, súmula 7, né, porque ninguém passa pela súmula 7, né, então, não, só antes, duas questões de pré-questionamento, antes de eu falar da questão de prova, duas questões de pré-questionamento. O Supremo Tribunal Federal é mais exigente que o STJ, porque o Supremo Tribunal Federal não admite o chamado pré-questionamento implícito. Na verdade, o que é implícito ou explícito no pré-questionamento não é a matéria, é o artigo de lei ou o artigo da Constituição. O STJ tem admitido o chamado pré-questionamento implícito. O que é isso? A matéria foi tratada no acórdão, mas o acórdão não mencionou o artigo de lei federal. Eu, particularmente, não sei o Andrei, nesse caso eu entro com embargo de declaração. Eu sei que ele admite o pré-questionamento implícito, mas para garantir, eu digo, olha, egrégio tribunal, há uma omissão. Qual omissão? Vossa Excelência analisou a questão se a arma de brinquedo se enquadra ou não na hipótese do 157A, não sei o que tal. Mas não mencionou explicitamente esse artigo de lei. Portanto, para fins de pré-questionamento e abrir as vias do recurso especial, vem interpor o presente embargo de declaração para que conste do acórdão. E veja que curioso, às vezes contra o seu ponto de vista. Eu digo, embora o ponto de vista da defesa seja o contrário, mas para que conste explicitamente do acórdão que aplicar o aumento de pena pela arma de brinquedo não viola o artigo 157, tal, do Código Penal. Não é o que eu quero, mas ele tem que dizer isso no acórdão, para depois eu interpor o meu recurso especial e falar, olha, STJ, está errado aqui. Mas no recurso especial, isso ainda não é tão grave, porque eles admitem o pré-questionamento explícito. O Supremo Tribunal Federal não admite. Então, para o recurso extraordinário, é obrigatório. Se eles falar lá, princípio da anterioridade da lei penal, aplicar uma lei penal mais gravosa retroativamente, e falar, não tem problema aplicar retroativamente, a sociedade está sofrendo de muita impunidade, nós temos aqui que ser
ministros combatentes do crime, etc., vamos aplicar a lei penal retroativamente, e não falarem, deixa de aplicar o artigo 5º caput, inciso 40 da Constituição, se vocês não entrarem com os embargos de declaração, eles não vão conhecer do seu recurso extraordinário. Mas vocês estão falando aqui, anterioridade da lei penal, está na Constituição, é básico, não sei o quê. Ah, não, mas não foi pré-questionado. Fala, mas como não? O acórdão foi todo para discutir isso. Vocês têm que entrar com embargos de declaração para ele dizer qual o artigo da Constituição que foi analisado ou não, tá bom? Só tem uma situação, mas que ainda assim eu recomendo também os embargos de declaração, que não dá para vocês terem tratado da matéria. É quando o vício surge no próprio acórdão. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar nos nossos casos aqui. O réu tinha sido absolvido. Aí o Ministério Público vai lá e apela para que ele seja condenado. Como ele foi absolvido na sentença, não teve dosimetria da pena em primeiro grau, tá certo? Aí o tribunal dá provimento ao recurso do Andrei e condena o réu. Só que na hora que ele condena o réu, na dosimetria da pena, ele comete uma contrariedade à lei federal. Aquela foi a primeira vez que o problema surgiu, porque é a primeira vez que estão fixando a pena para aquele réu. Cabe recurso especial? Cabe recurso especial. Vocês pré-questionaram a matéria? Não. Veja, e o problema não é de pré-questionamento, é de análise ou não da matéria no acórdão. Mas nesse caso, eu, como defensor, para garantir, também entraria com os embargos de declaração, principalmente se não mencionou o artigo de lei federal. Mas nesse caso, tem se admitido o recurso mesmo sem pré-questionamento quando a matéria surgiu no acórdão. Tá bom? Até aqui. Questão da análise de prova, então, voltando, que eu estava falando com vocês. Não sei se o Andrei quer completar alguma coisa até aqui, Andrei. Em relação ao pré-questionamento, tem o pré-questionamento ficto também, né, Gustavo? Aquele do CPC lá, quando se embarga, né? Mas talvez você fale depois disso. Não, pode falar. Não, é só que agora ele permite, né, o Código de Processo Civil, antigamente, se você embarga e o tribunal se omite, fala, não tem omissão, eu não falo, tá falado do artigo, e não fala. O Código de Processo Civil hoje considera que a questão está tratada, né, pré-questionamento ficto. Porque, às vezes, o tribunal, por birra ou por outros motivos, não fala, não dá provimento a seus embargos. Então, esse ponto. Em relação à perspectiva do Ministério Público, sabe, é um pouco diferente, né? Como a gente não tem um cliente próprio, o Ministério Público recorre muito menos, extraordinariamente, especialmente. E eu falando com os colegas regionais, como eu sou de primeira instância, eu não entro, nunca interpus nenhum recurso especial extraordinário. Mas conversando com os colegas regionais, eles falam que é muito comum a visão dos membros do Ministério Público, só entra com recurso especial extraordinário se tiver chances concretas de ganhar. Primeiro, porque você pode ter, num caso, você interpor um recurso desnecessário, você pode criar uma jurisprudência pior. Segundo, porque acaba atrasando o trânsito, né? Só para vocês terem uma ideia, demora, em média, 400 dias para ser julgado um recurso especial extraordinário ou um agravo de recurso especial extraordinário, em média, né? Então, no STJ. Então, isso, para o MP, só recorre em casos excepcionais, né, um pouco diferente nesse ponto a perspectiva da defesa, né, e do Ministério Público. Mas, por outro lado, é importante que o MP ter consciência que o MP só tem essa via. Ao contrário da defesa, que, por exemplo, olhando os casos que chegam no STJ, é bem interessante ver que quase 55% dos casos que chegavam ao STJ foi por agravo, né? A gente vai falar depois do agravo ao recurso especial. Seguido dos recursos especiais, que são 17%, e dos habeas corpus, que são 16%. Ou seja, a defesa, se não tiver o recurso especial, vai poder se valer do habeas corpus. Então, quase o mesmo número de casos que chegam no STJ por recurso especial e por habeas corpus. Embora isso não signifique que vocês não devam entrar com o especial, só estou dizendo que, para a defesa, ainda no pior das hipóteses, tem o habeas corpus e para o Ministério Público não, o que deixa ainda a via mais complexa nesse ponto. Acho que você vai falar depois de reexame de prova e revaloração. Agora, né? Eu até queria dizer uma coisa e fazer uma proposta para vocês, se vocês concordarem, porque é o seguinte, eu acho que tinha bastante coisa para a gente falar ainda, até para a interposição do recurso. A nossa previsão é que essa aula seja de recurso especial e a próxima aula seja de recurso extraordinário. Tá? Eu não acabei, e tem muita coisa comum. Eu acho que a gente poderia fazer, Andrei, veja o que você acha, se vocês concordarem também. Nós não colocamos o caso hoje do recurso especial, porque falta falar coisa para o recurso especial. Tá?
E aí, na semana que vem, ou se vocês quiserem antes, alguns alunos me pediram se a gente poderia disponibilizar o caso antes. Aí a gente disponibiliza um caso que possa caber até, se for o caso, recurso especial e extraordinário do mesmo caso. Aí a gente disponibiliza, essa semana vocês ficam sem caso para entregar, e a gente disponibiliza para a semana que vem, alguns me pediram, a gente poderia tentar, então, na quinta não tem atividade, mas a gente coloca na quinta, que aí dá tempo de vocês se programarem, caso que especial e extraordinário. E aí vocês ficam para entregar para outra semana o recurso especial extraordinário, que a gente dá aula na segunda, acaba de falar de recurso especial extraordinário, e aí vocês já ficam com os casos antes, para vocês já irem vendo de recurso especial extraordinário, e aí a gente faz uma semana para entregar os dois. Pode ser? Tudo bem? Ou, se for o caso, a gente pode dividir a turma entre uma para entrar com recurso especial, outra para entrar com recurso extraordinário. Isso a gente pode pensar numa forma assim, tá? Para não ter que fazer os dois, se for o caso. A gente poderia fazer assim, daí eu coloco acusação e defesa, par e ímpar, mas a gente divide entre recurso especial e extraordinário. Porque, do jeito que a gente acabou parando agora, eu acho que foi ótimo, a gente fez considerações importantes sobre a apelação, mas ficaria faltando coisa para fazer o especial e extraordinário. Ficamos combinados assim, então? Essa semana não tem recurso, não tem peça para vocês fazerem. Até quinta-feira a gente coloca um caso para vocês já irem lendo, já irem vendo o caso, que envolva tanto o recurso especial e extraordinário. Aí, na segunda-feira da semana que vem, nós acabamos de falar de recurso especial e extraordinário, e aí até quinta-feira a gente redivide os grupos. Eu tento na quinta-feira, quando a gente colocar o caso, a gente já explica. Vamos continuar com a inversão. Então, agora, de novo, volta. Quem no caso 1 foi defesa, volta a ser defesa. Quem no caso 1 foi MP, volta a ser MP, tá bom? Só que aí eu faço uma outra divisão para dizer, como defesa ou como acusação, quem vai entrar com recurso extraordinário, quem vai entrar com recurso especial. Aí também até quinta-feira a gente tem um tempo, o André e eu, para bolar um caso que caiba recurso especial, recurso extraordinário e tal. E aí a gente finaliza a explicação disso e passa para vocês, tá bom? Ok, brigadão, André, e boa semana para todos. Obrigado, Gustavo. Até segunda-feira. Então, quinta, a gente coloca lá o recurso. E só mais uma coisa também, fiquem à vontade. Se algum de vocês achar que no gabarito que a gente... Mas eu peço que me mandem um e-mail, fica mais fácil. Se algum de vocês achar, como a gente não vai ter prova e revisão de prova formal, se alguém achar que alguma coisa na nota ficou errada diante da peça, que a gente deixou de considerar um argumento, não tiver entendido, me manda um e-mail, a gente já vê e já devolve para vocês, tá bom? Boa semana para todos. Um abração. Um abraço, Gustavo. Boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau.